Salve, salve família Arena, salve, salve areneiros e areneiras. Vamos falar sobre calendário. Pois é, eu tinha prometido que faria um vídeo falando sobre o calendário brasileiro e como será o calendário do Vitória. Agora, com as duas tabelas principais desse primeiro semestre divulgadas, ou pelo menos no primeiro trimestre, vocês vão entender por que eu tô falando isso. Agora dá para ter uma noção mais clara em termos de tabela. Quais são as duas principais tabelas que eu considero? Baiano, que é o que abre a temporada, e Campeonato Brasileiro, que já começa 28 de janeiro. Então, a gente vai dar uma olhada nesse calendário de janeiro a junho, mostrando quando é que abre janela, quando é que fecha janela, quando o Vitória vai estrear na Copa do Nordeste, quando o Vitória vai estrear na Copa do Brasil, enfim, um trabalho que a gente já tinha feito nesta temporada, a gente está fazendo já para a temporada 2026, e se tudo der certo, a gente faz também para o segundo semestre da temporada de 2026. Mas antes da gente começar esse vídeo, gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, compartilha e hypa o vídeo, pois é, a nova ferramenta do YouTube. Hypa aí, pô, faz o hype, ajuda a gente, ajuda a que esse vídeo chegue para mais pessoas. Antes agora sim, antes de ir pro calendário, né? Antes de ir pro calendário, ouça o recado do nosso anunciante do nosso vídeo. Salve, salve, torcedor rubro-negro! Tá sabendo que o Arena também se tornou a casa da diversão de verdade, com segurança, inovação e benefícios? Então eu tô falando da 7kBet, que chegou para mudar o seu jogo. Na 7K, jogada segura, experiência real e a proteção é prioridade. Isso sem falar nas super odds, no cashback de até 25%, no saque rápido e na quantidade de jogos e esportes disponíveis. Compartilha com seu amigo que fica pulando de plataforma em plataforma e venha curtir tudo que a 7K preparou para vocês. É só apontar a câmera para o QR Code que está aí na tela. Lembrando que é só para maiores de 18 anos e com muita responsabilidade. Recado dado, vamos ao calendário, assunto principal deste vídeo. Vamos lá, meu povo. Primeiramente, começar, obviamente, pelo primeiro, né? Ora. O primeiro calendário que de fato a gente vai falar é o calendário de janeiro, que é o primeiro logo que a gente começa a tratar, né? O que é que acontece com este calendário aqui? Primeiramente, esse jogo do Remo eu coloquei no dia 28 de janeiro, mas ele pode ser também dia 29. Como o Campeonato Brasileiro apenas foi divulgada a tabela básica, então a gente não tem noção quando exatamente será os jogos do Vitória. Então vamos lá. A janela de transferência, ela abre no dia 3 de janeiro. Cara, bem essa data que a gente vai falar o fechamento dela também. Então 3 de janeiro abre a janela de transferência. Dia 10 o Vitória estreia diante do Atlético de Alagoinhas. Aí já sabemos com o time no comando do Rodrigo Chagas. Aí no dia 13 sai para pegar Jacuipense. Passa-se 5 dias, encara o Porto fora de casa. Aí a gente dá uma pausa. Por que a gente dá uma pausa? O jogo da Juazeirense, que mudou de escudo, se ligue nisso, será no Barradão, dia 21, na quarta-feira. E o Bavi será no domingo, dia 25, também no Barradão, com a estreia no Campeonato Brasileiro Série A no dia 28. Eu acredito que neste jogo do dia 21, o Vitória já pode lançar alguns titulares para começar a pegar ritmo, para começar a dar ritmo de jogo. Por quê? Os jogadores titulares, eles retornam às atividades no dia 3 de janeiro. Então, do dia 3 para o dia 21 são 18 dias, dá tempo suficiente para preparar a turma e você já começa a dar ritmo de jogo para o Remo, para você não pegar um time tão frio assim, né? Então, eles podem jogar Juazeirense, pode jogar também o Bahia, para chegar dia 28 já tá com mais ritmo de jogo. É o que eu acredito que o Vitória fará. O Vitória fazer isso? Não sei. No Bavi, o presidente Fábio Mota chegou a falar que talvez não colocasse o time titular. Mas, sinceramente, conhecendo a gestão de Fábio Mota e como ele fala do Bavi e como a torcida gosta de jogar Bavi no Barradão, eu acho difícil que ele mande um time reserva para esse Bavi. Então, eu tô acreditando que Juazeirense e Bahia serão um time titular. A ver. E aí, no dia 28, encerra o primeiro mês do calendário, que é com Vitória encarando o Remo. O jogo pode ser 28 ou 29 no Barradão. Ou seja, Vitória finaliza janeiro com 3 jogos no Barradão, 2 jogos fora, um em Jacuípe, outro lá em Porto Seguro. Em fevereiro, aí o bicho começa a pegar.
aí a temporada começa a mostrar a sua cara. O Vitória inicia o mês viajando para poder pegar o Barcelona de Ilhéus, em Ilhéus, e a gente já sabe, encara o Remo na quarta-feira, domingo, Barcelona de Ilhéus. Aqui é muito claro que o time vai todo reserva. Para na quarta-feira pegar o Palmeiras no Allianz Parque, obviamente será o titular, para no sábado encarar a equipe do Jequié em Jequié. Então aqui já está muito claro o calendário, né? Vitória encara o Barcelona de Ilhéus e o Jequié, neste período aqui, esses dois jogos, time reserva. Na quarta-feira, o time titular comandado por Jair Ventura. Aí, depois de Jequié, encara o Flamengo no Barradão. Passa-se uma semana, Bahia de Feira também no Barradão pelo Campeonato Baiano. Depois, Galícia, domingo também no Barradão. E viaja para pegar o Botafogo. Eu acredito, mais uma vez, que esse jogo contra o Bahia de Feira, no dia 18, eu acho que aqui talvez vá o time titular, para não ficar sem ritmo de jogo. Por quê? De 11 a 25 são 2 semanas sem jogo. E esse jogo do Bahia de Feira é um jogo exatamente ali no meio dos dois, a considerar que o jogo do Flamengo será realmente na quarta-feira, mas pode ser na quinta ou na terça, tanto faz. Você vai ter 2 semanas, o jogo do Bahia de Feira é exatamente no meio das 2 semanas, e esse jogo do Botafogo, inclusive, vai ser adiado. Por quê? Nesse dia do Botafogo, o Botafogo joga Libertadores. Então, provavelmente, o Vitória vai ter aí muito tempo para poder jogar entre um jogo e outro. Por quê? A gente vai ver na próxima tela, e eu vou alentar isso, porque talvez o jogo do Bahia também seja adiado. Então, por conta disso, eu acho que esses dois jogos, Bahia de Feira e Galícia, talvez seja o time titular do Vitória para garantir uma classificação, dar ritmo de jogo aos caras. Eu acho que o Vitória vai fazer isso. Aí a gente vai para março, o terceiro mês do ano. E aqui em março já começa alguns pontos, né? Primeiro, lembra que eu falei a respeito de fevereiro, que o jogo contra o Botafogo vai ser adiado. E o jogo do Bahia também pode ser adiado caso o Bahia chegue à terceira fase, porque no dia 11 deve estar programado o jogo de volta da terceira fase do Bahia pela Libertadores. Então você tem no domingo, dia 1º e domingo, dia 8, domingo, dia 1º, semifinal do Campeonato Baiano. Esse ano muda a semifinal, é jogo único. No dia 8, final do Campeonato Baiano, também jogo único. Então aqui eu já acredito que o time titular do Vitória já deva jogar. Deve jogar Bahia de Feira, Galícia, semifinal e final. É que eu tô acreditando diante desse cenário de calendário. Dia 11 pode ser adiado. Dia 15, o Vitória encara o Atlético Mineiro fora em casa. Depois, no dia 18, pega o Grêmio fora de casa. Dia 22, o Mirassol em casa. E aí, começa Copa do Nordeste. Copa do Nordeste começa dia 25 e já tem jogo dia 29. Aqui pode ser o time o time de Rodrigo Chagas. Por quê? Quando você olhar o calendário de abril, eu vou te explicar o porquê que aqui deve ser o time reserva de Rodrigo Chagas. E no dia 3 de março, temos a finalização da janela que foi aberta em janeiro. Não existe no calendário oficial da CBF janela de exceção. Ou seja, não existe aquela janela pós-estadual. Por que não existe e faz sentido que não exista? Qual era o dilema das outras temporadas? Era que os jogadores do interior não poderiam fazer a transferência para outros times porque as janelas terminavam durante a primeira fase. Só que dia 3 de março já é depois da semifinal. Ou seja, os únicos jogadores estarão com compromissos nos estaduais serão os times da final. Apenas 2 times. Então não faz sentido que tenha janela de exceção. Pode ter, porque a gente não sabe o que acontece no conselho técnico da CBF. Mas no calendário oficial não existe janela de exceção. Vamos para abril, o 4º mês do ano. Em abril, o que é que nós temos? Copa do Nordeste, 8, 15 e 29. Enquanto você joga a Copa do Nordeste, você tem Campeonato Brasileiro. Eu imagino que aqui, nitidamente, vai ser o time de Rodrigo Chagas. Aí você tem, dia 22, estreia do Vitória na Copa do Brasil, que é a 5ª fase, no dia 22 de março. Pelo Campeonato Brasileiro, 2 jogos fora, a primeira sequência de 2 jogos fora.
a tabela do Vitória é pesada. Lembrando que em fevereiro e março você tem Botafogo e Bahia fora. Agora, em abril, Cruzeiro e Chapecoense fora de casa. É a segunda sequência de jogos duplos fora de casa. Aí o Vitória vai para 2 jogos em casa, contra São Paulo e Corinthians. Lembrando que aqui são datas que ainda serão a confirmar, mas será no final de semana. E aí sai para poder fechar, para poder enfrentar o CAP fora de casa. Mas você já vê aí como é que tá discrepante a questão do calendário do Vitória. Você tem, já em abril, olhando para abril, duas sequências de 2 jogos fora de casa e uma sequência em casa. Isso é uma tabela que pode derrubar técnico. Vamos para maio. Em maio, senhoras e senhores, areneiros e areneiras, quinto mês do ano. Antes de ir para maio, deixa o like aí, compartilha, se inscreve no canal, hype esse vídeo para dar uma fortalecida. Vamos lá. Em maio, o que é que acontece em maio? Em maio você tem 3 rodadas da Copa do Nordeste, mais Copa do Brasil, jogo de volta, no dia 13 de maio. Aí você tem aniversário do Vitória, no dia 13 de maio, ou seja, o Vitória pode jogar a jogo de volta da Copa do Brasil no dia do seu aniversário, no dia 13 de maio. Aí você tem Curitiba em casa, no dia 3, vai para mais uma sequência de 2 jogos fora, que é Fluminense e RB. Ou seja, você já reparou que no primeiro turno do Vitória, o Vitória vai ter nada mais nada menos do que 3 sequências de 2 jogos sequenciados fora de casa e apenas uma sequência de 2 jogos em casa, seguidas, né? Então, tabelazinha chata que o Vitória vai ter no primeiro turno, mas no segundo inverte. No segundo, o Vitória vai ter 3 jogos seguidos. São 3 sequências de 2 jogos em casa e apenas um fora de casa. E é no meio. Então, o Vitória pode se dar bem nisso aí, se souber entender bem o primeiro turno. Então, assim, analisar, pô, fora de casa, geralmente o Vitória tem mais dificuldade. Pode ser que fora de casa o Vitória tenha dificuldade com o Jair Ventura e de repente, você olhando pra frente, pode ser que lá na frente os pontos que você perca fora de casa, você recupere no Barradão. E aí você pode ir equilibrando a tabela, a competição. Então, tô supondo com o que o Vitória já fez nos 2 últimos anos. Supondo, não tô cravando nada. E aí você tem Internacional em casa, Santos fora, no dia 31 de maio ou 1º de junho. Você tem o encerramento do Campeonato Brasileiro pré-Copa do Mundo. São 18 partidas do Campeonato Brasileiro disputadas pré-Copa do Mundo e 20 pós-Copa do Mundo. Mas aqui eu não trago, nesse vídeo eu não vou trazer a tabela pós-Copa do Mundo. Vou trazer no futuro para saber se o Vitória vai avançar na Copa do Brasil ou não, para a gente encaixar tudo certinho. Mas é importante falar, Vitória vai ter 18 jogos nesse primeiro turno, de janeiro a maio, são 18 jogos do Campeonato Brasileiro. Desses 18, o Vitória vai ter 3 sequências de 2 jogos consecutivos fora de casa e apenas uma sequência em casa, além da disputa da Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Mas aqui tá muito claro que Copa do Nordeste o Vitória vai colocar o time reserva. Tá muito claro isso, né? Isso aqui não dá pra poder equilibrar as coisas, né? Ou um time reserva, ou um time mesclado, aí o Vitória vai ter que se virar. Em junho, o Vitória vai tem 2 jogos da Copa do Nordeste, aqui já é fase final de Copa do Nordeste. Aí você tem um ponto. Mas, Ítalo, você tá colocando ali que no dia 1º de junho tem o recesso da Copa do Mundo. Estou. E a Copa do Nordeste vai ficar pro dia 3 e dia 10. O que é que pode rolar? Eu acho que pode acontecer aqui. Lembra dos jogos de Botafogo e Bahia que podem ser adiados? Eu acho que a CBF pode utilizar essas datas dentro da data FIFA, dentro do recesso, para poder jogar. Então a gente pode ter o Vitória e Botafogo, por exemplo, no dia 7. A gente pode ter o Bavi, por exemplo, no dia 14. Não sei, tô jogando no ar a ideia. E no dia 3, dia 10, tá reservado para a Copa do Nordeste. Aí você tem dia 1º de junho, começo do recesso. Dia 30 de junho, finalização do recesso. E a partir daí os clubes vão fazer uma pré-temporada de 20 dias para, quando retornar, reabertura da janela de transferência, começa no dia 20 de junho, e o Vitória volta a jogar contra o Vasco no Barradão no dia 22 de junho. 22 de julho, certo? Então 20 de julho
os times abrem a janela de transferência, os times vão trabalhar 20 dias, dia 22 de julho, Vitória retorna diante do Vasco. Então, de calendário é isso, é um calendário, como eu já tinha falado em live, desafiador, é um calendário difícil para o Vitória, diante de todo esse cenário de coloca de Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Brasileiro envolvido, Copa do Brasil, enfim, é um calendário caótico. E o Vitória precisa se equilibrar muito, tem um elenco muito bom, um elenco numeroso e com qualidade para conseguir disputar bem as 3 competições. Então é isso. O que é que você acha desse calendário? Tá bom? Tá fácil? O que é que você acha deste calendário do primeiro turno do Vitória, com 3 sequências de 2 jogos consecutivos fora de casa e apenas uma sequência dentro de casa consecutivo? O que é que você acha disso? A CBF pegou pesado? Não pegou pesado? Você acredita na força do Barradão no segundo turno? Portanto, primeiro dá para equilibrar as coisas? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. E se você chegou até aqui e não deixou seu like ainda, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha e hypa. Dá aquela fortalecida aí no hype, pô. Ajuda para que esse vídeo espalhe para mais gente. Fechou, meu povo? Até a próxima. Adeus.